Criação de filhos de adolescentes de 8 a 12 anos. Navegando pelos anos da pré-adolescência, um guia para o cérebro, a lição de casa e a dinâmica social. Bem-vindos ao podcast The Brave Sprouts, em que abordamos os verdadeiros desafios de criar filhos pré-adolescentes de 8 a 12 anos. Sou o apresentador, e hoje vamos nos aprofundar nos motivos pelos quais a fase pré-adolescente pega tantos pais desprevenidos. E o que realmente ajuda quando você enfrenta batalhas com a lição de casa, dramas de amizade e mudanças de humor que parecem surgir do nada. Se você está ouvindo isso, provavelmente tem um pré-adolescente em casa e já se perguntou pelo menos uma vez esta semana: o que aconteceu com meu filho querido? Não se preocupe. Você não está sozinho, não está fracassando e existem estratégias reais e práticas que podem transformar a dinâmica da sua família. Vamos lá. Então vamos começar com a pergunta que mais ouço dos pais. Por que meu filho pré-adolescente é tão imprevisível? Num minuto ele está tendo uma conversa madura sobre eventos mundiais, no outro está tendo um colapso por causa de um lápis perdido. O que está acontecendo aqui? A resposta está no desenvolvimento cerebral dos pré-adolescentes. E uma vez que você entenda isso, grande parte do comportamento deles faz sentido. O córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela tomada de decisões, controle de impulsos e planejamento, só se desenvolve completamente por volta dos 25 anos. Mas aqui está o problema. Os pré-adolescentes já estão vivenciando grandes aumentos de independência e capacidade de assumir riscos. Pense nessa incompatibilidade por um segundo. O cérebro deles os impulsiona em direção a mais independência e risco, mas a parte que os ajuda a tomar boas decisões e controlar impulsos ainda está em construção. É por isso que seu filho de 11 anos pode parecer tão maduro em um momento e tão impulsivo no outro. Ele não está sendo deliberadamente difícil, o cérebro dele está literalmente sendo remodelado enquanto o usa. Essa compreensão é crucial para uma parentalidade pré-adolescente eficaz. Ao reconhecer comportamento impulsivo ou a intensidade emocional deles é neurobiológico, você pode reagir de forma diferente. Em vez de sermões sobre ter idade suficiente para saber mais, experimente algo como: estou vendo que seu cérebro está trabalhando duro nessa decisão. Vamos descobrir isso juntos. Agora, vamos falar sobre um dos maiores campos de batalha na criação de filhos de 8 a 12 anos: a lição de casa. Se você está lidando com guerras de lição de casa, está em boa companhia. Mas aqui está o que mudou desde quando éramos crianças. O trabalho é mais complexo, os riscos parecem maiores e nossos pré-adolescentes exigem independência e ainda precisam de apoio. A transição para a independência na lição de casa é complicada. Vejo pais cometendo 2 erros comuns: ou se impor demais, basicamente fazendo a tarefa pelos filhos, ou recuar rápido demais. Pode ser a mesa da cozinha, talvez uma escrivaninha no quarto, talvez um canto da biblioteca. O local pode ser escolhido por ele, mas as regras não são negociáveis. O celular fica em outro cômodo e os materiais estão prontos antes de ele se sentar. Em segundo lugar, use o bloco de foco de 40 minutos. Pesquisas mostram que pré-adolescentes conseguem manter a atenção por mais tempo do que crianças menores, então podemos estender os períodos de trabalho. 40 minutos de trabalho focado, depois 10 minutos de intervalo. Durante esse intervalo, eles podem se movimentar, fazer um lanche, o que for, mas depois é hora de voltar ao trabalho. Terceiro, e pais, esta de ouro, implementem a regra pergunte 3 antes de mim. Antes que seu filho pré-adolescente peça ajuda, ele precisa, primeiro, reler as instruções. Segundo, verificar as anotações ou o livro didático. E terceiro, pensar no assunto por pelo menos 2 minutos. Isso desenvolve desenvoltura e habilidades de resolução de problemas, em vez de dependência. Agora, eu sei o que alguns de vocês estão pensando, mas e se eles simplesmente não fizerem o trabalho? É aqui que você precisa distinguir entre quando recuar e quando permanecer envolvido. Afaste-se da conclusão diária das tarefas de casa e da organização da mochila. Deixe as consequências naturais ensinarem aqui. Mas continue envolvido no planejamento de projetos de longo prazo, estudando para as principais provas e verificando se eles entenderam o feedback dos professores. Crie um contrato de dever de casa. Sim, escreva-o por escrito. Inclua o horário estipulado para cada dever de casa, como os pais podem verificar o progresso, as consequências para trabalhos incompletos e quando os pais intervêm.
Essa clareza evita negociações constantes e disputas de poder. Certo, vamos abordar o que pode ser a área mais emocionalmente carregada da criação de filhos pré-adolescentes: a dinâmica social e a vida digital. Os problemas de amizade se intensificam durante a pré-adolescência, porque os relacionamentos com os colegas se tornam dramaticamente mais importantes do que as opiniões dos pais. Essa mudança é normal e necessária para o desenvolvimento, mas não a torna fácil de observar. Quando seu filho adolescente diz "não tenho amigos", geralmente quer dizer "não estou no grupo de amigos em que gostaria de estar". Essa distinção é importante para a sua resposta. Em vez de entrar imediatamente no modo consertar, comece com a validação. É muito doloroso não ser incluído. Em seguida, ajude-o a identificar várias opções de amigos em diferentes contextos: escola, esportes, vizinhança e conexões familiares. A maioria dos problemas de amizade entre pré-adolescentes é normal do ponto de vista do desenvolvimento, embora sejam dolorosos. Seu trabalho não é consertar a situação, mas ajudar seu filho a desenvolver resiliência para lidar com a complexidade social. No entanto, algumas situações exigem intervenção: bullying físico ou ameaças, exclusão contínua com o objetivo de machucar, pressão para se envolver em comportamentos de risco ou sinais de depressão, como retraimento, alterações do sono ou declínio acadêmico. Agora vamos abordar o elefante em cada sala com um pré-adolescente: as mídias sociais. A maioria das plataformas exige tecnicamente que os usuários tenham 13 anos, mas a maioria dos pré-adolescentes quer contas aos 10 ou 11 anos. Isso cria um verdadeiro dilema para os pais que tentam equilibrar segurança com conexão social. Aqui está a minha abordagem prática para as mídias sociais para pré-adolescentes. Adie o máximo possível, mas reconheça que a pressão dos colegas é real. Quando você permitir o acesso, e a maioria das famílias eventualmente permite, comece com uma plataforma, exija que os pais os sigam ou adicionem como amigos e que os celulares permaneçam em áreas comuns à noite. Nada de dispositivos nos quartos. Esta é uma montanha pela qual vale a pena morrer. Tenha conversas constantes sobre o aspecto de desempenho das mídias sociais. Todos postam seus melhores momentos, não às terças-feiras habituais. Pratique respostas para cenários difíceis. O que você faria se alguém postasse algo maldoso sobre você? E chats em grupo. Chats em grupo. Eles podem se tornar tóxicos com uma velocidade impressionante. Estabeleça estes termos inegociáveis. Você pode ler as mensagens deles, porque a privacidade vem com a maturidade demonstrada. Se um chat os faz sentir mal constantemente, eles saem. Capturas de tela podem ser compartilhadas, então nada é realmente privado. E mensagens maldosas são mostradas aos pais imediatamente. Vamos falar sobre algo que se tornou extremamente importante na criação de pré-adolescentes confiantes: o controle da ansiedade. A ansiedade nessa faixa etária aumentou significativamente nos últimos anos. Entre os fatores que contribuem para isso estão a pressão acadêmica, as mídias sociais, a sobrecarga de atividades e eventos globais, que até mesmo crianças pequenas absorvem das notícias e das conversas de adultos. Ensinar habilidades práticas de gerenciamento da ansiedade em pré-adolescentes agora é um conhecimento essencial para os pais. Aqui estão algumas técnicas que realmente funcionam. Respiração em caixa. Inspire contando até 4, segure contando até 4, expire contando até 4 e segure contando até 4. Repita. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático e acalma o corpo de verdade. Desafio de pensamento. Ajude seu filho a perguntar: isso é provável de acontecer? Quais são as evidências? Isso o ensina a avaliar pensamentos ansiosos em vez de aceitá-los como fatos. Exposição, não evitação. Isso pode parecer contraintuitivo, mas enfrentar os medos em pequenos passos administráveis gera confiança real. Evitar situações que provocam ansiedade proporciona alívio a curto prazo, mas aumenta a ansiedade a longo prazo. E saídas físicas. O exercício não serve apenas para a saúde física, ele realmente ajuda a regular as emoções. Quando seu filho está ansioso, o movimento geralmente ajuda mais do que conversar. Mas pais, aqui está o ponto crucial. Às vezes, ajuda profissional é necessária. Procurem apoio em saúde mental para pré-adolescentes se a ansiedade interferir no funcionamento diário. Por exemplo, se eles não vão à escola ou não conseguem dormir. Se apresentarem sintomas físicos sem causa médica. Se afastarem de atividades que antes gostavam ou se mencionarem automutilação ou pensamentos suicidas. Levem isso sempre a sério.
Agora, vamos abordar algo que confunde muitos pais: manter a conexão entre pais e pré-adolescentes quando seu filho parece estar se afastando. Aqui está o paradoxo. Pré-adolescentes precisam desesperadamente de você, mas demonstram isso se afastando. Entender esse paradoxo é fundamental para uma comunicação familiar eficaz com pré-adolescentes. Seu filho pré-adolescente não quer as conversas diretas que talvez tivesse quando era mais novo. Agora ele conversa durante atividades lado a lado, enquanto vocês dirigem, enquanto cozinham juntos, enquanto jogam basquete na entrada da garagem. Ele se abre na hora de dormir, quando suas defesas estão baixas. Ele precisa de você por perto, mas não rondando. Estratégias de conexão que funcionam. 15 minutos diários da atividade escolhida por eles. E isso significa a escolha deles, não o que você acha que seria bom para eles. Jantares em família pelo menos 3 a 4 vezes por semana. A pesquisa é bastante clara sobre os benefícios das refeições compartilhadas. Check-ins antes de dormir, mesmo que breves. E estar presente sem exigir conversa, apenas estar disponível. Quanto à independência, aqui é o que é apropriado para cada idade. 8, 9 anos. Caminhar até a casa de um vizinho, preparar refeições simples, ficar sozinho em casa por um curto período. 10, 11 anos. Andar de bicicleta pela vizinhança, cuidar dos irmãos por curtos períodos, administrar a própria rotina matinal. 12 anos. Usar o transporte público com prática, lidar com o próprio dinheiro para compras e planejar a própria agenda. Antes de encerrarmos, quero abordar algo que não é suficientemente discutido nos conselhos parentais para o ensino fundamental: a prevenção do burnout. Existe a ideia de que mais atividades equivalem a melhores resultados, mas pesquisas não comprovam isso. Pré-adolescentes precisam de tempo de inatividade, tempo real e não estruturado que permita criatividade, processamento e descanso. Recomendo um máximo de 3 compromissos, incluindo a escola. Isso significa uma atividade física, uma atividade criativa ou acadêmica, uma atividade social ou de serviço, além de tempo livre para ficar entediado. Sim, entediado. Crianças que aprendem a tolerar o tédio desenvolvem melhor autorregulação e criatividade. E por fim, vamos falar sobre mentalidade de crescimento para crianças, mas além do chavão. Não se trata de elogios falsos. Trata-se de mudar a forma como discutimos desafios, erros e esforços. Substitua "sou ruim em matemática" por "ainda não descobri". Substitua "isso é muito difícil, por isso vai levar tempo e esforço". Substitua "desisto" por "vou tentar uma estratégia diferente". Essa mudança linguística, aplicada consistentemente durante o desenvolvimento emocional dos pré-adolescentes, literalmente reprograma a forma como as crianças percebem os desafios. Mas aqui está o ponto-chave. Os pais também devem dar o exemplo. Seu pré-adolescente ouve como você fala sobre as próprias dificuldades e erros, certo? Já falamos bastante hoje de desenvolvimento cerebral de pré-adolescentes. Criar pré-adolescentes de 8 a 12 anos exige reavaliar tudo o que você achava que sabia sobre a criação de filhos. Eles não são mais crianças, mas ainda não são adolescentes. Eles precisam de estrutura e liberdade, independência e supervisão. E da sua presença sem ficar pairando sobre eles. A boa notícia? Entender o que realmente está acontecendo no cérebro deles e ter estratégias práticas para os desafios específicos dessa fase transforma a experiência. Você para de levar as coisas para o lado pessoal. Implementa sistemas que realmente funcionam. Mantenha a conexão mesmo durante a resistência. Estes anos são cruciais. Os padrões que você estabelece agora em relação às tarefas de casa, amizades, regulação emocional, tecnologia e comunicação familiar criam a base para a adolescência. Seu investimento em compreender e apoiar seu filho adolescente rende dividendos muito além desses 4 anos. Se você quiser uma orientação mais abrangente sobre todos os aspectos da criação de filhos pré-adolescentes, desde batalhas com a lição de casa até dilemas nas redes sociais, de conversas sobre puberdade à construção de resiliência. Confira Brave Sprouts, próxima edição, um guia para pais sobre os anos pré-adolescentes de 8 a 12 anos. Ele já está disponível na Amazon e está repleto de estratégias baseadas em evidências para os desafios reais que você está enfrentando. Obrigado por ouvir o podcast The Brave Sprouts. Este episódio foi útil, compartilhe com outros pais que estejam passando pela fase pré-adolescente. Estamos todos juntos nessa, e estes são anos complexos e cruciais.
Você não está fracassando, você está aprendendo junto com seu filho. Até a próxima. Cuide-se, você não pode servir de uma xícara vazia. E lembre-se, seu filho ainda precisa de você, só que de uma forma diferente. O podcast Brave Sprouts é produzido para pais que estão passando pela fase pré-adolescente. Para mais recursos sobre como criar filhos de 8 a 12 anos, visite nosso site e siga-nos nas redes sociais. Até a próxima. Civilization Builders, Amazon.com, author, On Constant. Reconstruindo a civilização, uma voz de cada vez. Conectando gerações, preservando a sabedoria, construindo o amanhã.